Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos. E hoje com mais uma aula de física, uma aula sobre potencial eletrostático. O que acontece aqui, gente? Quando eu deixo uma carga elétrica dentro de uma região de campo elétrico, essa carga elétrica ela vai ser acelerada. Se ela é acelerada, ela vai possuir uma energia potencial elétrica que vai ser transformada em energia cinética. E aí eu consigo mensurar mais ou menos essa energia potencial. Só que não fica legal dessa maneira aqui. Então a gente usa uma grandeza associada à energia potencial, que é chamada de potencial elétrico, tá? Que é medido em volts no SI. E ela é dada justamente por essa energia potencial elétrica dividido pela carga elétrica que eu solto lá nessa região de campo elétrico, tá? Então, potencial elétrico é isso. A unidade de medida é o volt, né? Dado em homenagem lá ao aquele físico, o Alessandro Volta, né? Que físico químico, né? Que inventou a pilha. E aí, para uma carga elétrica, né? Pontual, ela vai gerar em volta dela também regiões onde eu posso calcular o potencial eletrostático, tá? Esse potencial eletrostático ele não é uma grandeza vetorial, então não vai apontar para frente e para trás, que nem a força e que nem o campo elétrico, tá? E eu consigo calcular ele apenas com valores aqui do K, né, que é a nossa constante eletrostática, 9 vezes 10 a nona, a carga elétrica que cria o campo Q e a distância D entre a carga elétrica e o ponto onde eu quero calcular o potencial eletrostático, beleza? E aí, por que a gente aprende o potencial, sobre o potencial elétrico, então, né? Sobre o potencial eletrostático? Porque aqui eu consigo introduzir um conceito muito importante para a gente, que vai ser importantíssimo quando a gente for falar de circuitos elétricos, que é a diferença de potencial elétrico, tá? O que acontece? Se eu largo lá uma carga elétrica numa região de campo elétrico, e essa carga elétrica se movimenta de um ponto 1 para um ponto 2, é, essa força elétrica ela vai realizar trabalho. E aí eu consigo, né, a força elétrica do campo elétrico aqui, ela vai realizar trabalho. E aí eu consigo calcular esse trabalho sabendo qual é o potencial elétrico no ponto 1 e no ponto 2, e sabendo o valor da carga elétrica. Então aqui o trabalho vai ser V1 menos V2 vezes Q. V1 menos V2 aqui vai ser chamado de diferença de potencial elétrico. E aí, rearranjando um pouco os elementos nessa equação, eu chego nessa segunda equação aqui, onde U é igual a E vezes D. A diferença de potencial U é igual ao campo elétrico vezes a distância D, tá? Onde E aqui é o nosso campo elétrico uniforme, né? E D é a distância no qual essa carga elétrica foi deslocada. E, lógico, U é a nossa diferença de potencial elétrico, é o V1 menos o V2. E aí, o que é tão interessante nesse potencial elétrico, né? Ele vai formar as superfícies equipotenciais, são pontos, né, onde o potencial elétrico possui o mesmo valor, tá? Então, são essas linhas aqui que são concêntricas, né, são circulares, e em volta da minha carga elétrica, né, essa linha equipotencial, em qualquer ponto dessa linha aqui, nessa mesma circunferência, o valor do potencial elétrico é o mesmo, tá? Se eu for de uma linha para outra, né, pegar uma carga elétrica aqui e movimentar ela de uma linha para outra, aí eu vou cair nessa situação aqui anterior, onde eu vou ter uma diferença de potencial elétrico e aí a força elétrica vai realizar um trabalho, tá? Então, gente, hoje a aula super simples, super tranquila, é um conceito que é mais complementar mesmo, tá? Na próxima aula, a gente vai começar a estudar uma parte muito mais interessante aqui, que é a eletrodinâmica. Então, essa é a nossa última aula de eletrostática. Na próxima aula, a gente vai começar a estudar o movimento das cargas elétricas, tá? E aí a gente vai ver algo um pouco mais aplicado, né? Os circuitos elétricos, como que funciona o circuito da sua casa e tudo mais. Beleza, gente? Então, fiquem bem e até a próxima.